Olá pessoal, vamos ver agora as integrais imediatas. Essas integrais imediatas elas vão ser obtidas a partir das fórmulas de derivada. Então, por exemplo, vamos considerar aqui a integral de uma constante, que eu vou chamar aqui de k dx. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a integral de menos 3 dx. Aqui no caso, menos 3 vai ser a constante. Então eu quero saber qual é a função que eu derivo e obtenho essa constante. E aí a gente observa que se a gente derivar em relação a x a função kx, a derivada aqui de kx vai ser a constante k. Então a integral de k dx vai ser igual a kx, que é a função que eu derivo e obtenho k, mais a constante aqui. Vamos para o segundo caso aqui. Vamos considerar aqui que eu queira encontrar a integral da função x elevado a m dx. Então eu quero saber qual é a função que eu derivo e eu obtenho x elevado a m. Vamos supor, vamos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, x à quinta dx. Qual é a função que eu derivo e obtenho x à quinta? E aí, nesse caso, a gente vai perceber que a função x elevado a m mais 1 sobre m mais 1, quando eu derivar essa função aqui, nós vamos obter o x elevado a m. Então, vamos aqui derivar, vamos aplicar aqui a regra da potência, lembrando que esse denominador aqui é uma constante. Então, primeiramente, vamos repetir essa constante aqui, vai ficar 1 sobre m mais 1, aí vezes, agora vamos derivar aqui a x elevado a m mais 1. Então, o expoente aqui desce, vai ficar m mais 1 vezes x elevado a m mais 1 menos 1. Então, m mais 1 menos 1 aqui, aplicando a regra da potência para a derivada. Então, esse mais 1 menos 1 aqui sai. E esse m mais 1 corta com esse m mais 1 aqui. E nós vamos ter aqui como resultado x elevado a m. Então, dessa forma, observe que quando eu derivei a função x elevado a m mais 1 sobre m mais 1, eu encontrei x elevado a m. Então, dessa maneira, nós vamos dizer que a integral de x elevado a m é essa função aqui, x elevado a m mais 1 sobre m mais 1, mais uma constante de integração c aqui. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui para obter a integral de funções na forma de potência aqui, x elevado a 5, x elevado a 6. Então, é com essa fórmula que nós vamos obter, por exemplo, a integral aqui de x à quinta. Então, aqui vai ficar x, aí lembrando que o m aqui é o 5, então aqui vai ficar 5 mais 1, x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, mais a constante de integração. Dessa forma vai ficar x elevado a 6 sobre 6 mais a constante de integração. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos colocar a integral de x elevado a menos 4 dx. E aí, usando a fórmula, vamos ter x elevado a, no caso m aqui vai ser o menos 4, vai ficar menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1 mais a constante. Assim nós vamos ter x elevado a menos 3 sobre menos 3. Vou colocar o menos aqui e mais a constante de integração. Aqui nós já vimos o expoente inteiro positivo, negativo. Agora vamos ver um expoente fracionário. Por exemplo, x elevado
a meio aqui, dx. Então aqui vai ficar x elevado, aí usando novamente a fórmula, meio mais 1 sobre meio mais 1, mais a constante de integração. Então aqui vai ficar x elevado a meio mais 1, aí fazendo a conta aqui, meio mais 1 vai dar 3 sobre 2, então vai ficar x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 aqui, mais a constante de integração. Esse 3 sobre 2 aqui nós podemos inverter, então aqui vai ficar 2 terços. Vamos ver aqui um exemplo com uma raiz, vamos colocar raiz cúbica de x, por exemplo, dx. Então, lembrando que a raiz cúbica de x a gente pode escrever assim, x elevado a 1 terço dx, e daí a gente resolve essa integral, né? No caso aqui o m vai valer 1 terço, então vai ficar x elevado a 1 terço mais 1 sobre 1 terço mais 1, mais a constante de integração. Então aqui nós vamos ter x elevado a, no caso aqui, 1 terço mais 1, vai ficar 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4, vai ficar 4 terços. Aqui embaixo vai ficar 4 terços também. Vamos aproveitar logo para inverter, vai ficar 3 quartos de x elevado a 4 terços, mais a constante de integração. Aí aqui, se a gente quiser colocar na forma com radical, aqui vai ficar 3 quartos, e aqui vai ficar raiz, então, raiz cúbica de x à quarta, mais a constante de integração. Uma outra integral que a gente pode resolver também usando aquela fórmula é, por exemplo, x elevado a 1 sobre x a terceira dx. E aqui, essa integral de 1 sobre x elevado a terceira, eu posso escrever esse 1 sobre x elevado a 3, colocando aqui essa potência que está no denominador aqui para cima, só que trocando o sinal do expoente. Então vai ficar x elevado a menos 3 dx, e aí aplicando a fórmula que a gente está usando aqui, vai ficar então x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1 mais a constante de integração. Isso aí vai dar igual x elevado a menos 3 mais 1 vai ficar x elevado a menos 2 sobre menos 2 aqui mais a constante de integração. E aí, se a gente quiser escrever nessa forma aqui de fração, então nós podemos colocar menos, vamos colocar esse menos aqui na frente, aqui meio, e o x elevado a menos 2 ele desce, vai ficar x ao quadrado mais a constante de integração. Observe aqui que esse expoente aqui ele não pode ser menos 1. Então aqui na nossa fórmula, o m aqui ele não pode ser menos 1, justamente porque vai dar problema aqui no denominador. Então aqui nós temos que considerar para essa fórmula aqui das potências o m diferente de menos 1. Vamos ver agora o caso em que esse m ele é menos 1. Então a integral de x elevado a menos 1 dx, e a gente costuma escrever essa integral dessa forma, integral de 1 sobre x dx. No caso aqui, aquele nosso m ele é igual a menos 1. E a gente observa que se a gente considerar aqui no caso o x maior que zero, então a derivada em relação a x do log natural de x vai ser igual a 1 sobre x. E se a gente considerar o x menor que zero, então, no caso aqui, se o x for menor que zero, o menos x ele vai ser maior que zero. Então eu posso calcular aqui o log natural de menos x, porque ele vai ser positivo,
E a derivada dele em relação a x, usando aqui a regra da cadeia, vai ficar 1 sobre menos x, que vai multiplicar a derivada de menos x, que é menos 1. Aqui usando a regra da cadeia. E aí a gente observa que o resultado também é 1 sobre x. Então, nesse caso, aqui a integral de 1 sobre x, ela vai ser o log natural. E aí eu vou considerar o módulo de x, porque observe que, na verdade, a gente está usando aqui a definição de módulo. Aqui, se o x for maior que 0 é x, se o x for menor que 0 é menos x. Então, para generalizar aqui, eu vou considerar que a integral de 1 sobre x dx vai ser log natural do módulo de x e mais a constante de integração. Vamos agora para a quarta fórmula, e a integral de e elevado a x dx. Então essa daqui é bem simples. Qual é a função que eu derivo e obtenho e elevado a x? É o próprio e elevado a x, no caso aqui mais uma constante. Vamos para a fórmula 5. Aqui na 5 eu quero saber qual é a integral de a elevado a x dx. No caso, eu vou considerar aqui o a como sendo maior que 0 e diferente de 1. Então, a gente observa que se eu derivar a elevado a x em relação a x, nós vamos obter a elevado a x log neperiano de a. E dessa forma, a gente não é isso que a gente está querendo, porque eu quero que, quando eu derive a função, eu encontre aqui o a elevado a x. Agora, se eu dividir por log neperiano de a, que é uma constante, ou seja, se eu calcular a derivada de a elevado a x sobre essa constante log neperiano de a, então aqui na hora de derivar isso aqui, a gente repete a constante, que é 1 sobre log natural de a, vezes a derivada de a elevado a x, que é a elevado a x log natural de a. Aí dessa forma a gente corta aqui, e aí a gente vai obter o a elevado a x. Então, dessa maneira, a integral de a elevado a x vai ser a elevado a x sobre log natural de a mais a constante de integração. Vamos agora para as integrais trigonométricas. Então vamos ver a sexta aqui, que é integral de seno de x dx. E aí, no caso, se eu integrar o cosseno de x, eu vou obter menos seno de x. Agora, se eu integrar menos cosseno de x, então vai ficar menos aqui da fórmula da derivada, e o outro menos, que é do menos 1 aqui. Então vai ficar menos com menos, aí vai dar mais, vai ficar o seno de x. Então a integral do seno vai ser o menos cosseno de x mais a constante. Vamos para a sétima. Então a integral agora de cosseno de x, essa daqui dá para fazer direto, porque a gente sabe que quando a gente deriva o seno de x, a gente obtém cosseno. Então a integral de cosseno de x dx é seno de x mais a constante. Vamos para a oitava, e a gente vai lembrar que quando a gente deriva, no caso, a tangente de x, a gente obtém a secante ao quadrado de x. Então vamos colocar aqui a integral da secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais a constante. Vamos para a nona fórmula agora. Então, integral. Aqui no caso, vamos derivar a cotangente de x
e ver o que a gente encontra aqui. Quando a gente deriva a cotangente de x, a gente obtém menos cossecante ao quadrado de x. Então vamos colocar um menos aqui, aí vai ficar menos com menos, vai dar mais aqui. Então aqui a gente vai colocar a seguinte integral: integral de cossecante ao quadrado de x, ela vai ser igual a menos cotangente de x mais a constante. Aqui na integral 10, quando a gente deriva aqui a secante de x, a gente vai obter a secante de x tangente de x. Então, dessa maneira, a integral de secante de x tangente de x dx vai ser igual a secante de x mais a constante. Aí, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ter a integral de cossecante de x cotangente de x dx, que no caso aqui vai ser a menos cossecante de x mais a constante de integração. Vamos para 12 agora. E aí a gente lembra que a derivada da função seno menos 1, a inversa da função seno, ela é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Dessa forma, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx vai ser igual ao seno menos 1 de x mais a constante. Da mesma maneira, vamos colocar aqui para 13 a integral, aliás, a derivada da tangente menos 1 de x, que é igual, aqui no caso a derivada, é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Assim, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado dx vai ser igual a tangente a menos 1 de x, a arco tangente aqui, mais a constante de integração. E para finalizar, vamos ver aqui a 14, que vai ser a integral de 1 sobre, aí vamos colocar aqui módulo de x sobre 1, aliás aqui x quadrado menos 1 dx. E essa função aqui ela é obtida quando a gente deriva a função secante a menos 1 de x mais uma constante. No caso aqui, o módulo de x. Essas são as integrais imediatas mais utilizadas. Ainda existem, por exemplo, as integrais de funções hiperbólicas, mas aqui nós resumimos apenas nessas 14. E falar em resumo, nós colocamos aqui o resumo dessas 14 fórmulas que nós encontramos. E na próxima videoaula nós vamos ver as propriedades das integrais indefinidas e vamos começar a aplicar essas fórmulas. E futuramente nós vamos ver técnicas para calcular integrais que não estão nessa lista. Por exemplo, aqui nós vimos integral do seno, cosseno, mas nós não vimos integral da tangente de x, dx. Então, daqui umas videoaulas nós vamos começar a ver técnicas, por exemplo, para calcular a integral da tangente de x. Então, até as próximas videoaulas.